A rotina mental estoica, que define seu dia inteiro. Sabedoria estoica. Você não começa o dia quando abre os olhos. Você começa o dia quando aceita o primeiro pensamento. E quase ninguém percebe isso. A maioria das pessoas acorda achando que está no controle porque levantou da cama. Mas a verdade é mais dura. O corpo pode estar de pé enquanto a mente ainda está sendo arrastada. Arrastada por hábitos antigos, por preocupações repetidas, por expectativas que nunca foram escolhidas conscientemente. É aí que o dia se perde. Não no excesso de tarefas, não nos imprevistos, mas nesse pequeno intervalo invisível em que a mente entra em funcionamento sem comando. Existe um erro silencioso que define o destino das próximas horas. Não é falta de disciplina. Não é preguiça, é começar o dia sem posição interna. Quando isso acontece, qualquer estímulo vira direção, qualquer problema vira prioridade, qualquer emoção vira verdade. A mente acorda aberta demais, vulnerável demais, disponível demais. E o mundo não perdoa mentes abertas sem critério. Ele entra, ocupa espaço, dita ritmo, impõe urgência. Quando você percebe, já está reagindo, já está explicando demais, já está correndo por dentro, mesmo parado por fora. Os estoicos entenderam algo que hoje foi esquecido. O dia não é uma sequência de acontecimentos. O dia é um campo de treino mental. E quem entra nesse campo sem preparação não perde apenas eficiência, perde soberania. Marco Aurélio não acordava perguntando o que o dia traria. Ele acordava lembrando a si mesmo de quem precisava ser, independentemente do que viesse. Essa diferença muda tudo. Não muda o mundo, muda o eixo. E quem muda o eixo não é facilmente deslocado. Você pode ter o mesmo dia que outra pessoa, as mesmas demandas, as mesmas pressões, as mesmas frustrações. Ainda assim, um atravessa inteiro e o outro se esgota. O evento é o mesmo, a estrutura interna não. Isso não é talento, é treino. Treino invisível, silencioso, repetido todas as manhãs. E é exatamente isso que quase ninguém faz. As pessoas tentam se organizar quando o dia já está caótico, tentam se acalmar quando a mente já está acelerada, tentam focar quando a atenção já foi sequestrada. É tarde demais. O jogo já começou. O estoicismo moderno não é sobre viver isolado do mundo, é sobre entrar no mundo com comando interno. É entender que a mente precisa de direção antes de ser exposta a estímulos. Caso contrário, ela vira um reflexo, não uma força. Uma mente sem comando não escolhe, reage, não decide, responde, não conduz, segue. E seguir o ritmo do mundo é uma forma lenta de perder a si mesmo. Existe um momento específico em que tudo ainda está maleável. Antes das mensagens, antes das cobranças, antes das opiniões alheias. Esse momento define o tom do resto do dia. Se você entra nele sem consciência, o padrão antigo assume. Se entra com postura, algo muda. Não de forma dramática, mas profunda. O dia não fica fácil, ele fica mais claro. E clareza é o que impede que pequenos problemas se tornem grandes desgastes. Este conteúdo não é motivacional, não é sobre acordar feliz, não é sobre criar rituais bonitos, é sobre não começar em desvantagem mental, é sobre parar de entregar sua mente ao acaso logo nas primeiras horas. É sobre assumir responsabilidade antes que o ambiente imponha a dele. O que você faz depois disso é consequência. Primeiro vem o comando, depois a ação. Se você entender isso, já deu o primeiro passo. Se ignorar, continuará tentando consertar o dia no meio do caos. A partir daqui, vamos entrar no primeiro ponto prático dessa estrutura mental. E ele é mais simples e mais decisivo do que parece. A primeira força que age sobre você ao acordar não vem do mundo.
Ela vem da sua própria mente. Antes de qualquer mensagem, antes de qualquer exigência, antes de qualquer pessoa falar com você, existe uma conversa silenciosa que já começou. E essa conversa é decisiva. Não porque ela seja profunda ou elaborada, mas porque ela estabelece quem está no comando. A maioria das pessoas ignora esse momento. Acorda e permite que a mente fale sozinha, sem direção, sem critério, sem freio. Quando percebe, já está se sentindo atrasada, pressionada ou cansada, mesmo sem ter feito nada. Essa primeira conversa não costuma ser clara. Ela é fragmentada, puxada por lembranças do dia anterior, por preocupações antecipadas, por pequenas ansiedades que se acumulam. A mente começa perguntando o que precisa ser resolvido, o que pode dar errado, o que está pendente. Esse tipo de diálogo não prepara, ele desgasta. Ele coloca você em posição de defesa antes mesmo de qualquer ataque existir. E quando o dia começa assim, você passa as próximas horas tentando recuperar um controle que nunca foi estabelecido. O estoicismo sempre foi direto nesse ponto. Se você não governa o que pensa, alguém ou algo governará por você. Governar não é forçar pensamentos positivos, nem repetir frases bonitas. É definir postura, é decidir conscientemente como você vai se posicionar internamente diante do que ainda nem aconteceu. Uma mente treinada não acorda perguntando como será o dia. Ela acorda afirmando como vai agir, independentemente do dia. Existe uma diferença enorme entre acordar consciente e acordar desperto. Muita gente acorda desperta, mas não consciente. Abre os olhos, levanta-se, movimenta, mas não assume o comando mental. A consciência não surge sozinha. Ela precisa ser chamada. E isso acontece quando você interrompe o fluxo automático da mente e escolhe a primeira direção. Não é algo longo, não é complexo, é firme. Assumir o controle dessa primeira conversa é um ato de liderança interna. Você não está tentando prever o futuro, nem evitar problemas. Você está decidindo quem você será quando eles surgirem. Essa decisão muda a qualidade das próximas horas de forma silenciosa, mas profunda. Situações que antes dominavam seu emocional passam a encontrar resistência. Não porque você ficou indiferente, mas porque já existe uma posição interna definida. Quando essa conversa inicial é negligenciada, a mente entra em modo reativo. Tudo parece urgente, tudo parece pessoal. Pequenos atritos ganham peso. Quando ela é conduzida, o dia ganha espaço. Espaço para pensar antes de responder. Espaço para observar antes de reagir. Espaço para escolher antes de se envolver. Isso não elimina dificuldades, elimina desperdício emocional. A maioria das pessoas tenta mudar o dia mudando ações. Ações são importantes, mas vêm depois. Primeiro, vem a direção mental. Se ela não existe, as ações se tornam confusas. Você faz muito e sente pouco progresso. Se ela existe, até dias difíceis se tornam mais organizados por dentro. Essa é a diferença entre atravessar o dia e ser arrastado por ele. Treinar essa primeira conversa não exige silêncio absoluto nem isolamento. Exige atenção. Exige que você perceba o que está sendo dito internamente e decida se aquilo merece continuar. A mente vai sugerir pressa, reclamação, antecipação inútil. Você não precisa discutir com isso. Precisa apenas não aceitar como comando. Aceitar é seguir. Recusar é escolher outra postura. Essa escolha inicial cria um efeito em cadeia. Ela não garante um dia perfeito, mas garante um dia mais alinhado. Você não começa tentando se defender do mundo, começa afirmando presença, e presença é a base de qualquer força real. Sem ela, você reage. Com ela, você conduz. Se você dominar apenas esse ponto, o dia já muda de comportamento diante de você.
porque ele não encontra mais alguém mentalmente ausente. Encontra alguém que acordou por dentro antes de acordar por fora. Existe um erro que parece pequeno, quase inofensivo, mas que define o ritmo emocional do dia inteiro. Acordar reagindo. Não reagindo a grandes problemas, mas a estímulos banais, uma notificação, uma lembrança incômoda, um pensamento automático sobre algo que precisa ser resolvido. Quando isso acontece, a mente entra em modo defensivo antes mesmo de entender o terreno. Você não começou o dia, você respondeu a ele, e responder antes de se posicionar é sempre uma forma de atraso interno. Reagir não é agir rápido. Reagir é permitir que algo externo determine o seu estado interno. Agir é escolher conscientemente como você vai se posicionar diante do que aparece. Essa diferença é sutil, mas decisiva. Quem acorda reagindo passa as próximas horas apagando incêndios mentais. Quem acorda agindo cria uma vantagem silenciosa. Não é visível para os outros, é sentida o tempo todo por quem vive isso. Quando o dia começa com reação, a mente acelera sem direção. A atenção se fragmenta. A sensação de urgência surge mesmo sem urgência real. O corpo entra em tensão. A respiração encurta. Você faz coisas simples com pressa desnecessária. Responde rápido demais. Decide rápido demais. Se envolve rápido demais. E cada uma dessas microdecisões cobra um preço emocional que se acumula ao longo do dia. No fim, o cansaço não vem do volume de tarefas, mas da forma como você entrou nelas. O estoicismo sempre tratou a antecipação consciente como uma forma de proteção, não de ansiedade. Antecipar não é imaginar desgraças. É aceitar que o dia trará fricção. Pessoas difíceis vão aparecer. Pequenos atrasos vão acontecer. Planos não vão se cumprir exatamente como esperado. Quando você entra no dia acreditando que tudo deveria fluir, qualquer desvio parece injusto. Quando entra aceitando a realidade do atrito, nada surpreende a ponto de desorganizar. Acordar sem reagir significa criar um espaço mínimo entre o despertar e o contato com o mundo. Nesse espaço, você não resolve nada. Você se posiciona. Você lembra a si mesmo do que merece atenção e do que não merece. Você decide que não vai permitir que qualquer estímulo tenha acesso direto às suas emoções. Essa decisão não endurece. Ela organiza. E organização interna reduz desgaste. Muita gente confunde reação com eficiência. Acredita que responder rápido é sinal de compromisso. Na prática, responder sem critério é sinal de ausência de eixo. Uma mente que reage a tudo não escolhe prioridades. Ela aceita as prioridades impostas. E prioridades impostas raramente respeitam seus limites internos. Por isso, o dia parece pesado mesmo quando nada extraordinário aconteceu. A mente treinada faz o oposto. Ela desacelera por dentro antes de acelerar por fora. Ela entende que movimento não exige pressa interna. Você pode se mover com rapidez, mantendo calma. Pode resolver problemas sem permitir que eles te invadam. Pode lidar com demandas sem se tornar refém delas. Isso não é frieza, é domínio. Não acordar reagindo muda a forma como você atravessa situações comuns. Um atraso deixa de ser um ataque pessoal. Uma cobrança deixa de ser um gatilho automático. Um imprevisto deixa de roubar todo o foco. Não porque você se tornou indiferente, mas porque entrou no dia com base. A base impede que pequenas coisas derrubem o que foi construído por dentro. Esse treino é simples, mas exige decisão diária. A mente vai tentar puxar você para o automático, vai sugerir respostas imediatas.
Vai criar urgências artificiais. Você não precisa lutar contra isso. Precisa apenas não seguir. Cada vez que você escolhe agir em vez de reagir, fortalece o eixo interno. E um eixo forte muda o comportamento do dia diante de você. Quem começa reagindo, passa o dia correndo atrás de estabilidade. Quem começa agindo passa o dia ajustando detalhes. Essa diferença parece pequena no início da manhã. No fim do dia, ela se torna evidente. Uma mente que não reagiu a tudo chega mais inteira. Integridade mental é o que permite atravessar dias difíceis sem se perder neles. Se você aprender a não começar reagindo, já terá mudado o jogo antes da primeira jogada real do dia. E isso prepara o terreno para o próximo ponto, onde a clareza passa a economizar energia de forma radical. Existe uma pergunta que quase ninguém faz ao acordar, e exatamente por isso ela tem tanto poder. Não é o que eu vou fazer hoje, é o que eu não vou fazer hoje. Essa inversão simples muda completamente a forma como a mente se comporta ao longo do dia. A maioria das pessoas começa amanhã abrindo espaço. Espaço para demandas, para interrupções, para problemas alheios, para urgências que nem existem ainda. Quando você não define limites cedo, o dia entra sem pedir permissão. E quando entra assim, ocupa mais do que deveria. A mente funciona melhor quando sabe onde não investir energia. Energia emocional não é infinita. Cada decisão, cada envolvimento, cada explicação consome um pouco dela. O cansaço mental não vem apenas do excesso de tarefas, vem do excesso de escolhas. Escolher o tempo todo desgasta. Decidir antecipadamente protege. Quando você define logo cedo o que não fará, elimina dezenas de microdecisões que drenariam sua atenção ao longo das horas. Isso não é rigidez. É clareza, não é fechar-se para o mundo, é impedir que o mundo invada tudo. Pessoas mentalmente fortes não são aquelas que dizem sim para tudo, mas aquelas que sabem exatamente onde dizer não sem culpa. E esse não precisa ser verbal. Muitas vezes ele é interno. É decidir que você não vai se envolver em discussões inúteis, que não vai reagir a provocações, que não vai se perder em distrações que não constroem nada. Quando esses limites não existem, qualquer estímulo vira convite. Qualquer interrupção vira prioridade. Você passa o dia pulando de coisa em coisa, resolvendo muito e construindo pouco. No fim, a sensação é de movimento sem direção. O estoicismo sempre tratou isso como falta de governo interno. Epicteto deixou claro que liberdade começa quando você entende onde não deve colocar esforço. Não porque não se importa, mas porque sabe escolher batalhas. Definir o que não fará cria um efeito curioso. O sim ganha peso. O foco se torna mais nítido. A mente para de se dispersar em 1000 direções e começa a se mover com intenção. Isso reduz ruído interno, reduz irritação, reduz desgaste desnecessário. Você não precisa se proteger o tempo todo porque já existe uma regra interna funcionando. Muita gente acredita que limites tiram liberdade. Na prática, é a ausência de limites que aprisiona. Uma mente sem filtros vive reagindo, justificando, explicando, se adaptando ao humor dos outros. Uma mente com limites claros atravessa o dia com mais silêncio interno. E silêncio interno não é vazio. É espaço para pensar melhor, decidir melhor e agir com mais firmeza. Esse treino começa antes do dia ganhar velocidade. Não é algo que você resolve no meio do caos. Quando você acorda e decide conscientemente onde não vai gastar energia, cria uma proteção invisível. Situações que antes te sugavam simplesmente não entram mais. Não porque você ficou frio, mas porque ficou seletivo. E seletividade é uma forma avançada de inteligência emocional. Marco Aurélio escreveu que se algo não é certo, não deve ser feito. Se não é verdadeiro,
não deve ser dito. Essa é uma regra de exclusão, não de acumulação. O poder dela está na simplicidade. Em vez de adicionar mais tarefas, mais hábitos, mais compromissos, você começa retirando excessos. E retirar excessos é o caminho mais rápido para a clareza. Quando você começa o dia sem decidir o que não fará, o ambiente decide por você. Quando decide antes, o ambiente perde força. Você não se envolve em tudo, não carrega tudo, não reage a tudo, e isso muda completamente a experiência do dia. Você chega ao fim menos drenado, mesmo tendo feito o que precisava ser feito. Essa prática não exige força de vontade heróica. Exige honestidade. Honestidade para admitir onde você costuma desperdiçar energia, onde se envolve por hábito, onde reage por impulso, e a decisão de não repetir isso hoje. Não como promessa vazia, mas como direção clara. Essa direção sustenta o restante do dia de forma silenciosa, mas constante. Quando você aprende a começar definindo limites internos, o dia deixa de ser um ataque contínuo à sua atenção. Ele passa a ser um campo onde você escolhe onde pisar. E isso prepara a mente para o próximo ponto, onde a disciplina deixa de parecer peso e passa a funcionar como estrutura. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Você acorda, faz tarefas simples, conversa, resolve pequenas coisas e ainda assim sente a mente pesada, dispersa, inquieta. Esse cansaço não é excesso de esforço, é ausência de estrutura interna. Uma mente sem disciplina não é fraca. Ela é instável, e instabilidade transforma qualquer dia comum em um dia difícil. Quando não existe um eixo interno claro, tudo pesa mais do que deveria. Um comentário atravessa fundo demais. Um atraso irrita mais do que o necessário. Um problema pequeno cresce rápido, não porque o mundo está pior, mas porque a mente não tem onde se apoiar. Sem apoio interno, cada estímulo vira impacto direto, e impacto direto desgasta. Disciplina mental não é rigidez, é sustentação. É a capacidade de manter uma linha interna estável enquanto o ambiente muda. O erro comum é acreditar que disciplina é algo que se aplica no meio do caos. Quando a mente já está sobrecarregada, tentar se organizar vira mais uma fonte de tensão. A disciplina que funciona acontece antes. Ela é construída quando ainda existe espaço, quando o dia ainda não puxou você para fora. Uma mente indisciplinada reage a tudo porque não aprendeu a sustentar silêncio interno. Pensamentos surgem e são seguidos automaticamente. Emoções aparecem e assumem o volante. Preocupações entram e se espalham. Não há pausa. Não há observação. Não há escolha. O resultado é um estado constante de alerta desnecessário. O corpo se adapta a isso como se fosse normal, mas o custo aparece ao longo do tempo. Irritação frequente, ansiedade silenciosa. Sensação de estar sempre devendo algo ao dia. Disciplina mental começa com algo simples. Não seguir todo o pensamento que surge. Não acreditar em toda a urgência que aparece. Não responder imediatamente a toda a provocação interna. Isso exige treino. E treino exige repetição. Não é um ato isolado. É uma postura sustentada. Quando você pratica isso logo cedo, cria um padrão que acompanha o resto do dia. Uma mente disciplinada não pensa menos, ela pensa melhor. Ela não elimina emoções, ela não se deixa dominar por elas. Existe uma diferença grande entre sentir e ser arrastado. A disciplina cria esse espaço. Um espaço onde você percebe o que está acontecendo por dentro antes de agir por fora. Esse espaço muda tudo. Ele impede que o dia vire um campo de batalha mental contínuo. Sem disciplina, o dia decide o seu estado interno. Com disciplina, você decide como atravessar o dia. Isso não torna você invulnerável, torna você mais estável.
E estabilidade é o que permite lidar com pressão sem se quebrar. Quando a mente sabe onde se apoiar, o caos perde força. Ele existe, mas não domina. Muita gente tenta compensar a falta de disciplina com controle externo. Agenda cheia, regras rígidas, tentativa de controlar pessoas e situações. Isso não funciona por muito tempo. O controle que sustenta vem de dentro. Quando ele existe, o externo se organiza com mais facilidade. Quando não existe, nenhuma organização externa dá conta. Treinar a disciplina mental cedo é construir uma coluna interna, algo que permanece mesmo quando o dia muda de forma. Essa coluna impede exageros emocionais, impede que pequenas coisas se tornem grandes problemas, impede que o desgaste se acumule sem necessidade. Você não se torna frio, você se torna consistente. Uma mente consistente atravessa dias bons e dias difíceis com menos oscilação. Ela não precisa se reconstruir o tempo todo. Ela já começou estruturada. E essa estrutura faz com que o dia dialogue com você de forma diferente, menos invasiva, menos desgastante, mais clara. Quando a disciplina interna não existe, qualquer dia parece pesado. Quando existe, até dias cheios mantêm ordem por dentro. Essa é a diferença que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a experiência de viver. E é a partir dessa base que o próximo ponto se torna possível: antecipar os desafios sem ser dominado por eles. A maioria das pessoas entra no dia acreditando, mesmo que de forma inconsciente, que tudo deveria fluir se ninguém atrapalhar. Existe uma expectativa silenciosa de normalidade, de cooperação, de previsibilidade. Quando algo foge disso, a mente reage como se tivesse sido enganada. A irritação aparece, a pressa aumenta, o emocional se desorganiza. Não porque o problema é grande, mas porque pegou despreparado. O impacto raramente vem da força do acontecimento, vem da surpresa. Os estoicos nunca partiram desse ponto ingênuo. Eles começavam o dia esperando atrito, não por pessimismo, mas por realismo. Pessoas difíceis surgem, contratempos aparecem, planos falham. Quando você aceita isso antes do dia começar, algo muda profundamente. O problema deixa de ser uma quebra de expectativa e passa a ser apenas parte do cenário. E o que não quebra a expectativa não rouba eixo. Antecipar desafios não é criar ansiedade, é criar prontidão. Ansiedade nasce quando você imagina cenários e se perde neles. Prontidão nasce quando você aceita a possibilidade do atrito e decide como vai agir quando ele aparecer. Essa decisão não precisa ser detalhada, ela precisa ser firme. Algo como: hoje eu vou encontrar resistência e não vou permitir que isso desorganize minha postura interna. Essa simples afirmação muda a qualidade da reação quando o atrito surge. Sem essa antecipação, a mente reage como se cada dificuldade fosse pessoal. Um atraso vira desrespeito, uma crítica vira ataque, um erro vira fracasso. Com antecipação, essas mesmas situações perdem carga emocional. Elas ainda existem, mas não dominam. Você não gasta energia se defendendo de algo que já estava no radar. Você apenas lida. Marco Aurélio tinha o hábito de lembrar a si mesmo logo cedo que encontraria pessoas ingratas, rudes e egoístas, não para odiá-las, não para se fechar, mas para não se surpreender com elas. A surpresa é o que abre a porta para a reação impulsiva. Quando a surpresa desaparece, a escolha aparece. Você passa a responder com critério, não com emoção crua. Muita gente acredita que antecipar dificuldades torna o dia pesado. O oposto é verdadeiro. O que pesa é ser pego desprevenido o tempo todo. É entrar no dia esperando facilidade e encontrar fricção. Isso gera uma sensação constante de injustiça, como se o mundo estivesse sempre errado. Quando você entra esperando realidade, o peso diminui. O dia não te deve nada. Ele apenas acontece.
Essa postura muda até a forma como você percebe os próprios erros. Sem antecipação, qualquer falha interna gera culpa excessiva. Com antecipação, você entende que errar faz parte do processo e ajusta sem drama. Não existe surpresa, existe correção. E correção consome muito menos energia do que autopunição. Antecipar desafios é como ajustar o corpo antes de um impacto. Você não elimina o choque, mas evita a queda. A mente preparada absorve melhor. Ela não se quebra fácil. Ela não se espalha em reclamações internas. Ela permanece inteira o suficiente para decidir o próximo passo com clareza. Esse treino precisa acontecer cedo. No meio do dia, quando as emoções já estão em movimento, antecipar vira preocupação. Pela manhã, ainda existe espaço para posicionamento. É ali que você escolhe como vai lidar com frustração, contrariedade e pressão. Não escolhendo cada detalhe, mas escolhendo a postura geral. Quando você não antecipa, o dia te empurra. Quando antecipa, você se mantém firme mesmo sendo empurrado. Essa diferença não é visível de fora, mas muda completamente a experiência interna. Você passa a atravessar situações difíceis sem sentir que está sempre perdendo algo por dentro. Antecipar desafios não te torna negativo, te torna estável, te tira da fantasia e te coloca na realidade. E a realidade, quando aceita, perde o poder de desorganizar. É a partir desse ponto que o controle interno se fortalece de verdade, porque você deixa de lutar contra o que é inevitável e começa a agir com inteligência emocional real. Existe uma ilusão que mantém muita gente presa em desgaste constante. A ideia de que se o ambiente estiver sob controle, a mente ficará em paz. Por isso, tantas pessoas tentam ajustar tudo ao redor. Tentam controlar horários, pessoas, resultados, respostas. Quanto mais o dia escapa desse controle, maior a frustração. O problema não está no mundo ser instável, está na tentativa de governar o que nunca esteve nas suas mãos. O estoicismo sempre foi radicalmente claro. Algumas coisas dependem de você, outras não. E quase todo sofrimento desnecessário nasce da confusão entre essas duas esferas. Controle interno vem antes de qualquer tentativa de controle externo. Se a mente não está governada, nenhum ambiente organizado sustenta estabilidade por muito tempo. Se a mente está alinhada, até ambientes caóticos perdem poder. Controle interno não significa reprimir emoções, nem fingir que nada afeta você. Significa governar julgamentos. É decidir como interpretar o que acontece antes de permitir que isso se transforme em emoção dominante. Dois indivíduos atravessam a mesma situação. Um se desorganiza completamente. O outro mantém clareza. O evento é o mesmo. O que muda é o controle interno. Quando você começa o dia sem esse alinhamento, qualquer estímulo ganha acesso direto às emoções. Uma mensagem muda o humor. Uma notícia altera o foco, uma cobrança desestabiliza, você vive à mercê do que aparece. Quando começa com controle interno, cria uma barreira silenciosa. Os estímulos passam por um filtro, eles não entram direto. Esse filtro não bloqueia o mundo, ele organiza o impacto. Muita gente acredita que controlar internamente é negar a realidade, é o oposto. É aceitar a realidade sem se confundir com ela. É entender que sentir algo não obriga você a agir de determinada forma. Entre sentir e agir existe um espaço. O controle interno amplia esse espaço, e quanto maior o espaço, maior a liberdade. Esse treino começa cedo porque no início do dia, a mente ainda não foi puxada para fora por dezenas de estímulos. Ela está mais disponível para alinhamento. É ali que você decide que não vai permitir que qualquer evento determine seu estado interno. Essa decisão não elimina emoções, mas impede que elas tomem o volante. Sem controle interno, o dia vira uma tentativa constante de ajuste externo.
Você tenta mudar pessoas, tenta acelerar resultados, tenta evitar desconfortos. Isso gera tensão contínua. Com controle interno, a energia muda de direção. Você ajusta sua postura, decide onde se envolver e onde não. Aceita o que não depende e age com firmeza onde depende. Esse deslocamento de foco devolve poder. Quando você para de tentar controlar tudo fora, sobra energia para governar o que está dentro. E governar o interno é o único controle que realmente se sustenta ao longo do tempo. Ele não depende de circunstâncias favoráveis. Ele permanece mesmo quando o cenário muda. Uma mente com controle interno forte reage menos e escolhe mais. Ela não se antecipa com medo, nem se afoga em expectativas. Ela observa, julga e decide. Isso reduz desgaste emocional, reduz impulsividade, reduz arrependimento. O dia pode até ser exigente, mas não te consome por completo. Quando o controle interno vem primeiro, o externo se torna secundário. Você não precisa que tudo esteja certo para estar firme. Você não depende da colaboração perfeita para manter clareza. Essa independência interna é uma forma de liberdade real. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não ser arrastado por tudo. Esse ponto marca uma virada importante. Quando você entende que o eixo está dentro, o mundo perde parte da capacidade de te desestabilizar. E a partir daqui, o ritmo emocional começa a se alinhar de forma mais consistente, porque o controle deixa de ser uma reação e passa a ser uma escolha diária. Você pode não perceber, mas o seu dia inteiro segue um ritmo emocional que começa cedo. Não é algo abstrato nem místico, é quase mecânico. A forma como você atravessa os primeiros momentos depois de acordar estabelece a cadência interna com a qual você vai reagir, decidir, falar e até pensar ao longo das horas seguintes. Quando esse ritmo começa desorganizado, o emocional corre atrás o dia inteiro, tentando se ajustar. Quando começa firme, o emocional encontra chão. O erro mais comum é tentar regular emoções depois que o dia já ganhou velocidade. E a pessoa tenta se acalmar quando já está irritada, tenta focar quando já está dispersa, tenta desacelerar quando a pressa já tomou conta. Isso exige esforço excessivo e raramente funciona bem. É como tentar diminuir o volume de uma música depois que ela já está alta demais. O treino estoico acontece antes. Ele atua no ponto em que a mente ainda está maleável. Emoção não se controla diretamente. Ela segue o ritmo mental. Se a mente entra no dia fragmentada, o emocional acompanha. Se entra centrada, o emocional tende a se estabilizar. Não é perfeição, é tendência, e tendência repetida vira padrão. Por isso, tanta gente sente que vive em altos e baixos emocionais sem entender por quê. O problema não está no que acontece durante o dia, mas no tom interno com que ele foi iniciado. Existe uma confusão perigosa entre intensidade e produtividade. Acordar acelerado, resolvendo tudo rápido, respondendo a todos, dá a sensação de eficiência. Na prática, cria um estado emocional apressado que contamina todas as decisões. Pequenos problemas passam a gerar irritação desproporcional. Pequenas frustrações cansam mais do que deveriam. O corpo até se move rápido, mas a mente se desgasta cedo. O estoicismo sempre valorizou constância interna, não euforia, não entusiasmo artificial, mas estabilidade. Marco Aurélio falava de manter a mente em harmonia com a natureza das coisas. Isso inclui respeitar o próprio ritmo humano. Forçar a aceleração desnecessária logo cedo cobra um preço emocional alto ao longo do dia. Você até aguenta por algumas horas, mas o desgaste aparece. Treinar o ritmo emocional da manhã não significa lentidão externa, significa desaceleração interna. Você pode ter um dia cheio sem estar internamente correndo. Essa diferença é fundamental.
A pressa externa pode ser circunstancial. A pressa interna é uma escolha repetida. Quando você escolhe não correr por dentro, mesmo em dias exigentes, algo muda na qualidade das reações. Esse ajuste começa com observação. Ao acordar, perceba o estado mental sem tentar corrigi-lo à força. Existe pressa interna, existe ansiedade, existe tensão. Você não precisa lutar contra isso, precisa apenas não alimentar, não seguir o impulso, não acelerar o pensamento. Apenas sustentar uma postura firme enquanto a mente tenta puxar para o hábito antigo. Esse gesto simples muda o ritmo. Quando o ritmo interno se estabiliza cedo, o dia inteiro se beneficia. Você reage menos, explode menos, se desgasta menos. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque o compasso interno não está desajustado. Uma mente em ritmo firme não exagera interpretações. Não transforma tudo em urgência. Ela mantém proporção. E proporção é o que impede desgaste emocional desnecessário. Existe uma economia silenciosa de energia quando o ritmo é bem definido. Você gasta menos tentando se recompor, menos tentando se explicar, menos tentando consertar reações impulsivas. Isso faz com que o dia renda mais, mesmo sem fazer mais coisas. O tempo parece mais amplo porque a mente está menos fragmentada. Muitos vivem sendo puxados emocionalmente por coisas que nunca acontecerão. Antecipações inúteis, preocupações repetidas, cenários imaginários. Quando o ritmo da manhã é confuso, esse movimento cresce. Quando é firme, perde força. A mente não precisa correr atrás de tudo. Ela aprende a esperar, observar e decidir. Treinar o ritmo emocional cedo é aprender a andar no próprio passo, não no passo imposto por notificações, cobranças ou expectativas externas. Essa escolha não é visível para os outros, mas é sentida o tempo todo por quem a faz. Você atravessa o dia com mais previsibilidade emocional. E previsibilidade não é tédio, é estabilidade. Quando o ritmo interno está no lugar, o dia pode exigir velocidade sem roubar equilíbrio. Você age rápido quando precisa, mas não perde o centro. Esse é um tipo raro de força hoje, e ele não surge por acaso. Ele nasce da decisão repetida de começar o dia sem permitir que a aceleração tome conta por dentro. Esse alinhamento prepara o terreno para o próximo ponto, onde a pressa deixa de ser confundida com importância e passa a ser reconhecida como uma das maiores fontes de desgaste silencioso. Existe uma crença silenciosa que se espalhou como sinal de valor. A ideia de que estar sempre correndo significa ser importante, como se a pressa fosse prova de relevância, compromisso ou produtividade. Na prática, a pressa constante é um dos maiores fatores de desgaste mental que existem. E ela quase sempre começa cedo, quando o dia ainda nem exigiu nada de verdade. Quando você inicia a manhã com sensação de atraso, mesmo sem estar atrasado, algo se instala. O corpo entra em tensão. A respiração encurta. A mente acelera sem direção clara. Você começa a fazer tudo mais rápido, mas com menos presença. Responde antes de entender, decide antes de refletir, se envolve antes de escolher. O movimento aumenta, a clareza diminui e o cansaço aparece cedo. O problema da pressa não é o movimento externo, é a perda de controle interno que ela provoca. A pressa rouba a capacidade de escolher. Quando você corre por dentro, age por impulso. Tudo parece urgente. Tudo pede resposta imediata. E quando tudo é urgente, nada é realmente importante. A mente apressada exagera interpretações. Um problema pequeno vira ameaça. Um atraso vira crise. Uma cobrança vira ataque pessoal. O estoicismo sempre tratou a calma como uma forma elevada de força, não como passividade, mas como domínio. Epicteto lembrava que não são os acontecimentos que nos perturbam,
mas os julgamentos que fazemos sobre eles. A pressa distorce esses julgamentos. Ela faz com que você atribua peso excessivo a coisas que não merecem. O desgaste não vem do fato em si, mas da forma acelerada como ele é processado. Treinar a mente antes do dia começar é cortar esse ciclo na raiz. É decidir conscientemente que você não vai correr por dentro, mesmo que precise se mover por fora. Essa distinção muda tudo. Você pode ter um dia cheio sem estar internamente apressado. Pode lidar com prazos sem viver em estado de urgência permanente. Pode agir rápido quando necessário, sem perder clareza. A pressa interna cria retrabalho emocional. Você fala o que não precisava. Reage como não gostaria. Depois gasta energia corrigindo, explicando, se arrependendo. Uma mente calma faz menos correções porque erra menos no julgamento inicial. Ela observa antes de responder. Escolhe antes de se envolver. Isso economiza energia de forma significativa ao longo do dia. Muita gente confunde calma com lentidão. Não são a mesma coisa. Calma é precisão. Lentidão é falta de decisão. Uma mente calma decide com mais nitidez. Ela não se dispersa em urgências falsas. Ela não se perde em estímulos aleatórios. Ela mantém direção mesmo em ambientes exigentes. Essa habilidade se torna uma vantagem real em qualquer contexto. Quando você começa o dia sem pressa interna, algo curioso acontece. O tempo parece render mais, não porque o relógio mudou, mas porque você desperdiça menos energia com movimentos inúteis. Você faz o necessário com mais presença. Conclui tarefas com menos desgaste. E chega ao fim do dia menos fragmentado, mesmo tendo feito bastante. Sêneca alertava que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. A pressa é uma das maiores formas de desperdício, porque consome energia sem entregar clareza. Ela cria uma sensação de produtividade que não se sustenta. Você termina o dia cansado, mas não satisfeito. Exausto, mas com a impressão de que poderia ter feito melhor. Escolher não começar o dia correndo é um ato de resistência silenciosa. É recusar a narrativa de urgência permanente. É entender que correr não te leva mais longe, apenas te desgasta mais rápido. Essa decisão repetida todas as manhãs constrói algo raro. Uma mente que age com velocidade quando precisa, mas que nunca perde o controle de si. Esse ponto prepara a mente para o próximo passo. Quando a pressa perde força, a clareza ganha espaço. E clareza é o que permite escolher estímulos com inteligência, em vez de ser escolhido por eles. Existe uma inversão perigosa que virou hábito. As pessoas acordam e permitem que estímulos organizem a mente. Notificações, notícias, mensagens, demandas. Tudo entra antes que exista qualquer clareza interna. O resultado é previsível. Confusão mental logo cedo e decisões feitas no improviso. Clareza não nasce de estímulo. Clareza nasce de silêncio interno e decisão antecipada. Quando você começa o dia consumindo informação antes de organizar pensamento, sua mente entra em modo reativo. Você não escolhe prioridades, elas são impostas. Você não decide foco, ele é sequestrado. A atenção passa a funcionar como resposta automática ao que aparece com mais impacto emocional. Isso desgasta e dilui força mental. O problema não é excesso de informação, é ausência de critério interno. O treino estoico começa invertendo essa lógica. Antes de permitir qualquer estímulo, você precisa alinhar internamente o que realmente importa, onde sua energia deve estar e o que não merece atenção. Essa clareza não precisa ser complexa, precisa ser antecipada. Sem ela, o dia vira uma sequência de respostas. Você reage ao que aparece com base no impacto do momento, não com base em direção. Uma mente sem critério aceita tudo como relevante. Quando tudo é relevante, nada é bem conduzido.
O foco se fragmenta, a presença se perde, a sensação de estar sempre atrasado cresce, mesmo sem motivo real. Com critério, os estímulos perdem poder. Uma notícia não te arrasta, uma mensagem não te acelera, uma cobrança não te tira do eixo. Não porque você se tornou indiferente, mas porque existe um filtro ativo funcionando. Esse filtro não bloqueia o mundo, ele organiza o impacto. Você vê o que precisa ser visto, mas não se confunde com tudo. Julga antes de reagir, observa antes de se envolver. Essa ordem muda a qualidade das escolhas, inclusive nas coisas pequenas. Você erra menos porque decide melhor. Se envolve menos porque escolhe melhor. Os estoicos sempre insistiram nisso. O homem sábio não se deixa levar por aparências. Ele julga antes de agir. Julgar exige pausa. Pausa exige que a mente não esteja inundada de estímulos logo ao acordar. Quando você começa o dia já absorvendo tudo, não sobra espaço para julgamento, só para resposta. Clareza antes de estímulo é um ato de liderança interna. Você decide o tom do dia antes que o dia tente decidir por você. Isso muda a forma como você atravessa as horas. O dia deixa de ser algo que te acontece e passa a ser algo que você conduz. Mesmo quando surgem imprevistos, eles encontram uma mente organizada o suficiente para lidar sem se perder. Sem essa ordem, a mente passa o dia se ajustando, corrigindo, se defendendo. Com ela, a mente passa o dia executando. Você não precisa se reencontrar o tempo todo. Já começou alinhado. Isso economiza energia emocional e aumenta a sensação de continuidade interna. Ordenar pensamentos antes de consumir estímulos não é isolamento, é preparo, não é fugir do mundo, é entrar nele com clareza. Quando essa clareza existe, até dias difíceis se tornam mais simples de atravessar por dentro. E é essa simplicidade interna que permite que a repetição diária comece a moldar algo maior do que um dia bem vivido. É exatamente nesse ponto que a repetição deixa de ser esforço e passa a construir identidade mental de forma silenciosa e constante. Não são decisões isoladas que moldam quem você se torna. É o que você repete sem perceber, especialmente nos primeiros momentos do dia. A maioria das pessoas acredita que identidade nasce de grandes escolhas, de viradas dramáticas, de eventos marcantes. Na prática, a identidade é construída por hábitos mentais discretos, repetidos até virarem trilhos. E trilhos facilitam movimento. Você passa a agir daquela forma sem esforço consciente. O modo como você pensa ao acordar dia após dia cria uma estrutura estável de interpretação do mundo. Você não acorda reativo por acaso. Não acorda disperso por acaso. Não acorda firme por acaso. Isso é repetição. Quando a mente repete o mesmo padrão logo cedo, ela aprende que aquele é o caminho mais econômico e passa a segui-lo automaticamente. Se o padrão é confusão, a confusão vira identidade. Se é firmeza, a firmeza se consolida. Por isso, mudar o dia sem mudar amanhã raramente funciona. Você até tenta agir diferente ao longo das horas, mas o trilho já foi definido. A mente retorna ao padrão conhecido quando a pressão aumenta. O estoicismo entendia isso com clareza, não como teoria, mas como prática diária. Sêneca falava do exercício constante da mente, não como algo extraordinário, mas como treino repetido, simples e intencional. A mente aprende por repetição, não por intenção. Você pode querer ser calmo, focado, equilibrado. Se repete pressa, distração e reatividade logo cedo, a identidade construída será outra. O esforço isolado não vence o hábito vence o esforço. Por isso o treino precisa ser diário e começar quando a mente ainda está aberta, antes de ser puxada para fora por estímulos. Quando a repetição é correta, o esforço diminui.
O controle deixa de ser algo forçado e passa a ser natural. Você não precisa se lembrar o tempo todo de como agir, porque a mente já aprendeu o caminho. Isso cria coerência interna. Você reage de forma mais parecida consigo mesmo, independentemente do dia. Essa coerência é uma forma profunda de estabilidade. Sem repetição consciente, a identidade fica fragmentada. Você age de um jeito num dia, de outro no seguinte, dependendo do humor, do cansaço, do ambiente. Isso gera insegurança interna. Você nunca sabe exatamente como vai reagir. Com repetição, surge previsibilidade. E previsibilidade interna não é rigidez, é confiança em si mesmo. Epicteto lembrava que ninguém se torna excelente por acidente. Excelência interna nasce de treino repetido, não de inspiração ocasional, não de vontade momentânea, de prática diária. E a prática mais poderosa é aquela que acontece quando ninguém está vendo, no início do dia, no primeiro pensamento escolhido conscientemente. Esse ponto muda a forma como você enxerga o próprio progresso. Você para de buscar mudanças abruptas e passa a observar padrões. Para de se cobrar por perfeição e passa a exigir consistência. E consistência, quando sustentada, transforma. Não de uma vez, mas de forma irreversível. A repetição certa constrói uma identidade que não depende de circunstâncias favoráveis. Você não precisa que o dia esteja bom para estar firme. Você não precisa que tudo dê certo para manter clareza. A mente já sabe como se posicionar. Ela foi treinada para isso, e esse treino começa sempre no mesmo lugar, no início do dia. Quando você entende que identidade é repetição, a manhã deixa de ser apenas um começo. Ela se torna um ato de construção. Cada dia reforça quem você está se tornando. Cada escolha inicial empurra a mente um pouco mais para o trilho certo ou errado. Não existe neutralidade, existe direção. Esse entendimento prepara o terreno para o próximo ponto. Quando a identidade começa a se formar de dentro para fora, os dias deixam de ser apenas suportados e passam a ser atravessados com mais integridade. É aí que manhãs sólidas começam a sustentar dias fortes de verdade. Existe uma diferença clara entre pessoas que atravessam o dia inteiras e pessoas que chegam ao fim esgotadas, mesmo quando fizeram menos. Essa diferença não está na agenda, nem nas circunstâncias, nem na sorte. Está na base mental com que o dia foi iniciado. Dias fortes não são dias perfeitos. São dias que não quebram você por dentro. E essa resistência interna não surge no meio do caos. Ela já estava lá antes. Uma manhã sólida não significa uma manhã lenta, bonita ou idealizada. Significa uma manhã em que a mente acordou no comando, não em modo de sobrevivência. Onde existe direção interna antes da pressão externa. Quando essa base existe, o dia pode até ser pesado, mas não se torna confuso. Problemas surgem, mas não tomam proporções exageradas. Contrariedades aparecem, mas não sequestram o emocional por completo. O oposto também é verdadeiro. Quando a manhã é frágil, o dia cobra caro. Pequenos atritos ganham peso, distrações dominam, a paciência encurta sem aviso. Não porque você é fraco, mas porque começou sem estrutura. Uma mente que entra no dia sem eixo precisa se recompor o tempo todo. E se recompor constantemente é uma das formas mais rápidas de desgaste. O estoicismo sempre tratou força como algo interno e silencioso. Não como reação agressiva ao mundo, mas como consistência diante dele. Essa consistência não nasce no improviso. Ela é construída antes, em momentos simples e repetidos. Uma manhã sólida cria continuidade mental. Você não precisa se reencontrar a cada problema. Você já começou inteiro. Quando existe continuidade, as decisões fluem melhor. Você não muda de postura a cada estímulo.
não se contradiz internamente o tempo todo. Existe uma linha que sustenta suas escolhas. Isso gera clareza e reduz ruído mental. O dia deixa de ser uma sucessão de respostas emocionais e passa a ser uma sequência de ações mais conscientes. Muita gente busca equilíbrio tentando suavizar o dia. Menos tarefas, menos exigências, menos responsabilidades. Isso ajuda até certo ponto. Mas o que realmente sustenta é fortalecer a base interna. Um dia exigente pode ser atravessado com firmeza quando a manhã foi bem conduzida. Um dia leve pode se tornar pesado quando a manhã foi desorganizada. Sêneca dizia que a vida se divide em antes e depois da disciplina. Disciplina aqui não é rigidez, é constância. É repetir todos os dias uma postura interna mínima, firme, organizada. Essa repetição cria resistência emocional, não imunidade aos problemas, mas capacidade de absorvê-los sem se despedaçar. Quando as manhãs são sólidas, algo muda na relação com o tempo. Você não sente que está sempre correndo atrás. Não vive com a sensação de atraso interno. O dia pode exigir velocidade, mas não rouba seu eixo. Você se move, mas não se perde. Age, mas não se fragmenta. Essa solidez também muda a forma como você termina o dia. Você chega menos drenado, menos arrependido de reações impulsivas, menos cansado de si mesmo. Não porque tudo deu certo, mas porque você não se abandonou ao longo do caminho. E isso cria confiança interna. Você começa a confiar na própria capacidade de atravessar dias difíceis sem se perder. Dias fortes não nascem de sorte. Nascem de preparação silenciosa, de uma decisão repetida de não começar fraco por dentro. Quando você entende isso, para de buscar atalhos emocionais e passa a investir na base. E uma base bem construída sustenta qualquer estrutura acima dela. Esse entendimento leva naturalmente ao último ponto. Quando a mente aprende a começar firme todos os dias, o domínio deixa de ser esforço e passa a ser consequência. É isso que fecha o ciclo completo dessa rotina mental. No fim, tudo converge para um ponto simples e inegociável. Quem chega atrasado mentalmente ao próprio dia, passa o resto do tempo tentando recuperar controle. Quem treina a mente cedo não corre atrás, conduz. Essa diferença não está em fazer mais, nem em ter dias perfeitos. Está em não começar em desvantagem interna. O dia nunca foi o inimigo. O problema sempre foi entrar nele despreparado. Quando você acorda sem comando interno, qualquer coisa assume o controle. Uma opinião alheia define seu humor. Um imprevisto muda seu eixo. Uma pequena frustração se espalha. Quando você acorda com comando interno, quase nada te domina. Não porque você ficou mais forte fisicamente ou mais inteligente, mas porque deixou de entregar a mente ao acaso. Dominar o dia não significa controlar pessoas, resultados ou acontecimentos. Significa não ser controlado por eles. Significa manter soberania interna mesmo quando o ambiente muda. Os estoicos chamavam isso de liberdade. Não liberdade externa, que depende de circunstâncias, mas liberdade mental, a capacidade de permanecer inteiro independentemente do cenário. Marco Aurélio dizia que a verdadeira fortaleza é aquela que não pode ser tomada por assalto. Essa fortaleza não é construída no meio da batalha, ela é construída antes. Cada manhã é um tijolo. Cada decisão silenciosa é uma parede. Cada vez que você escolhe postura em vez de reação, essa fortaleza se fortalece. Ninguém vê, mas tudo muda. Treinar a mente pela manhã é um ato de respeito consigo mesmo. É reconhecer que sua atenção, sua energia e seu equilíbrio não devem ser entregues ao mundo logo nas primeiras horas. Você não precisa vencer o dia, precisa não ser vencido por ele. Quando a mente entra organizada, o resto se ajusta. Quando entra dispersa, o resto cobra.
Essa prática não transforma a vida em algo fácil. Ela transforma você em alguém mais difícil de desestabilizar. E isso hoje é um poder real, um poder silencioso. Um poder que não aparece em discursos, mas se revela na forma como você atravessa pressão, frustração e cansaço sem se perder. Não é sobre acordar mais cedo, não é sobre criar rituais complexos, não é sobre controlar o mundo, sempre foi sobre não começar o dia em desvantagem mental, sobre decidir logo no início que a mente será treinada e não treinada pelo ambiente. A maior diferença entre pessoas que vivem no controle e pessoas que vivem reagindo não está na inteligência, na disciplina externa ou nas oportunidades. Está naquele ponto invisível em que uma entrega a própria mente ao acaso e a outra assume o comando antes de qualquer estímulo. Se você aplicar parte do que foi dito aqui, o dia já muda. Se aplicar de forma consistente, a mudança deixa de ser pontual e vira identidade. E identidade sustenta tudo. O mundo pode tentar te conduzir o tempo todo. A mente que começa no comando raramente se perde depois. Agora a decisão não é filosófica, é prática. Amanhã, no primeiro pensamento, você vai repetir o padrão antigo ou assumir o comando de novo. É nesse instante que o dia começa de verdade, e é ali que a vida começa a mudar. Se esse conteúdo fez sentido para você, não trate isso como entretenimento, trate como treino. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo a mente todos os dias. Deixe um like para sinalizar que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. E escreva nos comentários, comando interno. Isso não é para mim. É para você lembrar amanhã cedo quem está no controle.